Estou trazendo agora para vocês a leitura de um outro livro do Rowley. Rowley apresenta Uma Aventura Supimpa, com a ajuda de Greg Heffley. Este livro é o segundo da coleção, escrito por Jeff Kinney, lançado pela VR Editora. Então vem comigo acompanhar essa aventura. Aventura épica. Da mente criativa de Howley Jefferson, surge uma história fantástica. O jovem Roland e seu melhor amigo Garg, o bárbaro, deixam para trás a segurança de seu vilarejo e empreendem perigosa jornada. Devem resgatar a mãe de Roland, raptada pelo maligno feiticeiro branco. Nossos bravos heróis sobreviverão? Fazendo a apresentação do livro. Livros escritos por Howley Jefferson. O Howley escreveu 2 livros. O primeiro, Diário de Howley, um garoto supimpa. E o segundo, Howley apresenta Uma Aventura Supimpa. E o terceiro, Howley apresenta Noites de Terror. Já vai começar a leitura. Clique aqui no botão inscreva-se e ajude o nosso canal a crescer cada vez mais. Clique no sininho, assim você vai estar ativando as notificações. Toda vez que eu postar um vídeo você vai ser avisado, então fique ligadinho. Capítulo 1. Era uma vez em um lugar muito distante, um menino chamado Roland. E Roland era um menino muito bonzinho. Na época a escola ainda não tinha sido inventada, então as crianças trabalhavam o dia todo na lavoura com os pais. Mas os pais de Roland achavam mais importante ele ter uma boa educação e aprender a tocar um instrumento. Ele passava os dias em casa, lendo livros e tocando flauta. Roland não gostava muito de tocar flauta, mas nunca reclamava porque queria ser um bom filho. Era uma época perigosa, com ogros e gigantes rondando pelos campos. Os pais de Roland preferiam que ele ficasse em casa, principalmente depois de anoitecer. Está na hora de entrar, Roland. Roland nunca tinha saído do vilarejo. Ele queria sair e viver aventuras como seu avô Bobô, o Bravo, que enfrentava monstros e caçava tesouros. Mas Bobô nunca mais foi o mesmo, depois de voltar de suas aventuras. E Roland sabia que era porque Bobô nem sempre usava capacete, e acabou levando muitas pancadas na cabeça. Roland prometeu aos seus pais que se saísse para viver uma aventura, sempre usaria capacete e tomaria cuidado, mas eles diziam que era melhor ele ficar em casa tocando flauta. Então a única coisa que Roland podia fazer era ler histórias sobre Bobô e imaginar como seria viver as próprias aventuras. Às vezes, depois de ler sobre os monstros que Bobô enfrentava nas histórias, Roland ficava com um pouco de medo e precisava dormir na cama dos pais por algumas noites. Mas os pais dele não ligavam, porque amavam muito o filho. Na maior parte do tempo, o pai de Roland trabalhava em casa, mas 1 ou 2 vezes por mês viajava para fazer negócios em outro vilarejo. E o pai de Roland falava sempre a mesma coisa quando saía. Cuida bem da sua mãe, filho. A esta altura você deve estar pensando tipo, até agora este livro tá muito chato. Mas calma que daqui a pouco a coisa vai ficar boa mesmo. Um dia, quando o pai de Roland estava viajando, aconteceu uma coisa totalmente maluca. Roland acordou cedo para tocar flauta, mas aí o quarto dele ficou bem gelado. E quando olhou pela janela, ele não conseguia acreditar que estava nevando. Eu deveria ter falado antes que era verão, porque aí a coisa seria ainda mais impressionante. Roland correu até a cozinha para falar sobre a neve com a sua mãe, mas ela não estava em lugar nenhum. Roland saiu para perguntar para a vizinha Sra. Urtiga onde estava sua mãe, porque ela era muito intrometida e sempre sabia o que todo mundo estava fazendo. Mas foi aí que Roland recebeu uma notícia terrível. A Sra. Urtiga contou que o feiticeiro branco tinha aparecido na cidade e raptado a mãe de Roland. Ela tinha sido levada para a fortaleza de gelo dele e virado uma prisioneira. Aí Roland ficou totalmente apavorado. Você deve estar pensando, por que o Roland não ligou para o pai dele? Mas adivinha só, o telefone ainda não tinha sido inventado, então não dava. E se Roland mandasse uma carta para o pai dele contando tudo, não chegaria a tempo,
porque o correio na época era muito devagar. Roland estava preocupado com a mãe, mas também ficou com medo do que o seu pai ia dizer quando chegasse de viagem. Estou muito decepcionado com você, filho. Roland decidiu que a única coisa que podia fazer era ir até a Fortaleza de Gelo e resgatar a mãe dele pessoalmente. Mas Roland sabia que a jornada ia ser perigosa, então foi até o porão e pegou a velha armadura de Bobô, de um baú coberto de musgo. E apesar de Roland estar meio preocupado com os monstros e triste porque sua mãe foi raptada, ele também estava empolgado porque estava prestes a sair para sua primeira aventura. Depois que escrevi o primeiro capítulo do meu livro, mostrei para minha mãe, que ficou orgulhosa da minha imaginação. Ela ainda disse que estava ansiosa para descobrir o que acontecia depois. Não mostrei para o meu pai ainda porque quero terminar primeiro. Aí vou pedir para ele ler para mim antes de dormir. Mas vou fingir que não sei o que acontece. Daí o momento vai continuar sendo especial. Eu estava empolgado para mostrar o livro para o meu melhor amigo Greg Heffley, porque ele gosta de histórias com dragões e magos e esse tipo de coisa. Então achei que ele ia achar incrível. Fiquei sem saber se ele tinha gostado ou não, porque o Greg não disse nada. Perguntei para o Greg o que estava achando da história, e ele quis saber se eu queria uma opinião sincera ou que falasse só o que eu queria ouvir. Respondi que queria uma opinião sincera. Aí o Greg lembrou que na última vez que pedi sua opinião sincera, a gente teve problemas. Foi quando mostrei para ele minha coreografia de sapateado, depois de fazer minha primeira aula. O Greg falou que achou tudo péssimo, e eu fiquei chateado. Aí contei tudo para a mãe dele, e ela não ficou nada feliz. O Greg disse que se desse uma opinião sincera sobre o livro e eu ficasse chateado, não ia poder contar tudo para a mãe dele. Eu disse que tudo bem, e a gente jurou com o dedinho. Aí o Greg me falou sobre o que tinha de errado na minha história. E puxa, ele tinha um monte de coisas para dizer. A primeira foi que eu não podia começar o livro com Era uma Vez, porque isso é brega e parece conto de fadas. E isso meio que me deixou chateado, porque eu queria que fosse um conto de fadas. Aí o Greg disse, não me leva a mal, mas esse Roland tem um monte de problemas, e o principal é o cabelo dele. Ele falou que o Roland tinha o pior tipo de penteado no mundo, que é aquele curto na frente e comprido atrás. Eu expliquei que é para parecer mais bacana nas cenas de ação. Aí o Greg sugeriu que o Roland cortasse o cabelo no começo do capítulo 2. Aí o Greg disse, não me leva a mal, mas o Roland parece um bebezão, e não dá para acreditar que um garoto da idade dele ainda durma na cama com os pais. E isso me deixou meio envergonhado, porque às vezes eu durmo na cama dos meus pais, principalmente quando chove à noite e começa a trovejar. O Greg me ensinou um tempão atrás, que se a gente disser não me leva a mal, a outra pessoa não tem o direito de ficar chateada com o que for falado depois. Mas acho que isso só funciona entre as crianças, porque uma vez tentei falar assim com meu pai e ele ficou bem bravo. Não me leva a mal, mas você tá com um bafo? O Greg falou que o livro ia ficar chato demais se fosse só sobre o Roland e que ele precisava de um escudeiro. Respondi que de repente o Roland poderia ter um melhor amigo que vai junto com ele na aventura e que o nome dele podia ser Greg Heffley. Mas aí ele me disse que tinha os direitos autorais e que se usasse o nome dele ia ter que pagar. Então decidi inventar um outro escudeiro para o Roland, porque não quero saber de encrenca com Greg. Greg falou que não ia querer ler sobre um garoto que precisa resgatar a mãe, porque isso é esquisito. Então falei que podia trocar a mãe por uma princesa, e que poderia ser ela a pessoa a ser salva. O Greg falou que hoje em dia as princesas são duronas e sabem se virar, então não precisam ser salvas por um cara qualquer. Ele disse que se escrevesse um livro sobre uma princesa indefesa que precisa ser salva por um cara, eu ia receber um monte de cartas desaforadas. Bom, isso me deixou meio preocupado, porque eu não quero receber um monte de cartas desaforadas. Mas aí o Greg disse que eu podia colocar o endereço da editora no livro, e aí todas as cartas iriam para lá. Expliquei que estava escrevendo só para mim, e que não estava pensando em publicar. Mas o Greg disse que se era para ter tanto trabalho, era melhor eu tentar ganhar alguma coisa com isso. Ele disse que se o meu livro for publicado, vou ter que pensar em filmes, camisetas, brinquedos, roupas de banho e um monte de outras coisas,
Tudo isso parecia complicado. Então Greg propôs um trato. Ele disse que eu podia me concentrar na escrita, enquanto ele cuidava do resto. Aí a gente dividiria os lucros meio a meio. Fiquei empolgado, porque isso significava que o Greg ia ser meu sócio. Então a gente jurou de novo com o dedinho, para ficar oficial. A leitura deste livro continua no próximo vídeo. Não perca!